Em 22 de julho de 2026, às 16h13, no horário de Brasília, o Sol deixa as águas profundas do signo de Câncer e adentra o território de Leão. Essa realidade se trata de uma passagem simbólica significativa, não apenas pela mudança de elemento, né? Mas pela rede de aspectos que se forma nesse momento em que o Sol passa para o signo de Leão, revelando um convite claro para a nossa evolução. Então eu convido você a percorrer comigo cada camada dessa configuração para que compreenda não apenas o que está em movimento no céu, mas também o que isso desperta dentro de você. O Sol, na astrologia primordial, representa a verdadeira essência humana. O Sol também representa a luz espiritual e a consciência divina. Dentro do processo de autoconhecimento, de desenvolvimento humano, de transformação pessoal, de expansão de consciência e também de iluminação espiritual, o Sol ele vai atuar como o eixo, né, em torno do qual toda a nossa jornada vai acontecendo. O Sol é basicamente um chamado interno, né, de autenticidade. Você viver aquilo que você verdadeiramente é. Né? O Sol é um lembrete, né, um lembrete diário, todos os dias ao amanhecer, né, um lembrete diário de que existe em cada ser humano uma centelha que não foi feita para se dissolver nas expectativas da realidade externa, mas sim para ser reconhecida. Essa centelha precisa ser reconhecida e ela precisa ser vivida de forma íntegra. O signo de Leão, né, ele representa a força, representa a coragem, a generosidade, a capacidade de liderança. O signo de Leão representa o poder motivacional, a energia, né, que eleva a autoestima. E o Sol em Leão, ele, né, tá ali em um signo no qual ele reside em termos de domicílio, né? E essa posição do Sol em Leão é uma posição de maior expressão da sua própria natureza, né? Então esse trânsito, né, convida o ser humano para uma reflexão amadurecida sobre o que significa de fato ocupar o próprio centro. Não como uma vaidade, não como se exibir, né? Mas como um exercício verdadeiramente espiritual, um exercício sagrado de habitar plenamente quem realmente somos, né? Quem você realmente é, sem nenhum tipo de retração, sem nenhum tipo de excesso também, sem nenhum tipo de vaidade. Apenas ser na sua essência, na sua natureza. É assim, um período de realmente discernir, né, entre o brilho que nasce, né, de forma genuína e o brilho que nasce das inseguranças que o ser humano tem, né, das inseguranças que faz o ser humano buscar uma validação, né? E no momento em que o Sol entra no signo de Leão, ele está posicionado na casa 7, que é a casa que representa o eu do outro, ou simplesmente a forma, né, como enxergamos o eu do outro. E a casa 7 também representa os relacionamentos que possuem uma formalidade. Então, essa posição do Sol em Leão na casa 7 mostra que essa jornada de autoconhecimento, né, e de afirmação da própria identidade, né, não se completa, né, dentro daquilo que é o isolamento, né, a solidão. Né. Essa jornada de autoconhecimento
né, ela vai se revelar e vai se aprimorando também no encontro com aquilo que é o eu do outro, nessa forma de enxergar o eu do outro com mais clareza, de forma leonina, vamos colocar assim, né? Reconhecendo o eu do outro, né? É hora de reconhecer o eu do outro, de motivar aquilo que é o eu do outro, de encorajar o outro a ser quem ele verdadeiramente é. Né? Os relacionamentos formais também, as parcerias, os compromissos assumidos diante da vida, né, se tornam nesse momento, né, espelhos que realmente refletem de forma muito precisa o quanto nós já integramos a nossa própria luz. Então, dentro dos relacionamentos, vai existir aí uma possibilidade de enxergarmos no eu do outro, né, aquilo que já está integrado em nós, né? Então, a reflexão, a pergunta que fica aqui, né, é: será que somos capazes de brilhar sem ofuscar quem está do nosso lado? Será que somos capazes de reconhecer, sem nenhum tipo de ameaça, o brilho do outro? Né? Isso é uma realidade em que o Sol em Leão na casa 7 vai trazer durante esse período. Né? Esse período de Sol em Leão reflete essa realidade. E o primeiro aspecto que a gente vê aqui, né, para esse período, né, é o sextil, né, entre o Sol e o Urano em Gêmeos. O Urano em Gêmeos na casa 5. O sextil é um aspecto fluente, né, é um aspecto que revela oportunidades, que realmente essas oportunidades se abrem, né, mediante uma disposição interna, né, você se sentir disposto internamente, né, para enxergar tal realidade de oportunidade que se abre. O Urano em Gêmeos na casa 5, né, que é a casa da criatividade, da expressão pessoal, né, dos vínculos afetivos que são espontâneos, né, traz aí a possibilidade da renovação através daquilo que é inesperado. E, obviamente, a casa 5, que também representa a autoestima, que também representa os momentos de lazer e de prazer, né, a vida amorosa, né, as crianças e os filhos, né, trazendo essas realidades, né, de forma fluida, né, trazendo essas realidades como oportunidades também, né, de desenvolver a criatividade, a expressão pessoal, né, a expressão dos vínculos afetivos de uma forma mais espontânea, né, trazendo também toda essa energia de força, de coragem para realmente elevar a autoestima, reconhecendo no outro aquilo que é de fato criativo, que é de fato autêntico. Né? O Urano traz essa autenticidade, aquilo que é inteligente, o Urano em Gêmeos trazendo uma inteligência autêntica. Né? Esse aspecto sextil entre o Sol e o Urano também sugere que existe espaço durante esse ciclo, durante esse período de Sol em Leão, para que os relacionamentos, principalmente a relação amorosa, né, venha a se libertar de padrões repetitivos, né, através de trocas intelectuais que sejam verdadeiramente autênticas, né? E, obviamente, tendo a mente aberta, né, para que oportunidades, né, sejam enxergadas de forma genuína, né? Você realmente se abrindo aquilo que é novo, né? E, naturalmente, o que é novo é desconhecido. Né? É importante, né, que os relacionamentos venham a se libertar, né, desses padrões nocivos, né, padrões de vaidade, padrões de prepotência, de arrogância, né, até mesmo padrões narcisistas, né, para que uma nova relação possa surgir dentro da própria relação, né, uma nova forma de enxergar o outro possa surgir dentro daquilo que já está consolidado ali como relacionamento. Né? É uma transformação radical, uma ruptura com um eu que não é mais
positivo, não é mais adequado para uma relação que se deseja ter uma sustentação a longo prazo, né? Então, essa realidade aqui também, ela não vai se tratar de uma agitação superficial, mas ela vai realmente refletir, né, de uma disposição madura para permitir que o vínculo de fato possa ser reinventado, né? Não é uma ruptura, um rompimento da relação, não é um término, mas sim uma renovação, uma reinvenção, né, do que é a realidade dentro daquela relação, né, dentro daquele envolvimento afetivo, né? É realmente ser mais autêntico dentro do relacionamento, ter uma inteligência maior para lidar com as situações da vida amorosa, né? Então, esse aspecto sextil é um aspecto fluente que favorece, né, a visão dessas realidades. Você consegue enxergar essas oportunidades, né, de renovação da relação com mais facilidade, de forma mais inteligente, né? E o Sol também faz um trígono com o Netuno retrógrado, em Áries, posicionado ali na casa 4. Né? Esse trígono ele vai indicar um caminho harmonioso, né? Uma fluência natural, aí, né? Quase que um caminho de percepção do próprio talento, né? Os talentos que estão ali adormecidos na pessoa, né? E que se manifestam de uma forma pouco, que exige pouca energia, né? Então são talentos naturais, né, que se manifestam com pouco esforço, né? E que durante esse período existe um caminho harmônico, um caminho harmonioso para você rever esse talento, né? O Netuno retrógrado, né, em Áries, ali na casa 4, volta o olhar para as raízes, para a estrutura emocional herdada, né, das raízes ancestrais, da sua ancestralidade, e também ele vai voltar o olhar para as memórias que compõem os nossos alicerces internos, né? A nossa base emocional, né? Então, esse aspecto ele vai indicar aí um potencial de cura espiritual muito profunda. Então, é importante estar conectado com o seu eu superior, estar atento à inspiração divina. Ela vem, né, de uma forma muito natural, mas é importante ter uma atenção se conectando com o seu eu superior, né, porque é uma cura profunda, é uma cura da sua ancestralidade. E a ancestralidade é uma coisa que você carrega dentro de si, né, é uma coisa que você carrega de uma forma que é impossível negar, que é impossível você abandonar, que não tem como você deixar de lado. Está em você, está na sua genética, está no seu cabelo, nos seus olhos, nos seus ossos, né? Tá na sua expressão física. Então, essa cura profunda, ela pode inclusive trazer uma transformação, né, dentro do núcleo familiar, onde a transformação que ocorre em você vai ocorrer nas outras pessoas também. Obviamente, pessoas conectadas geneticamente, né, conectadas é, de forma sanguínea, vamos colocar assim, né? Então, esse aspecto trígono entre o Sol e o Netuno, né, traz aí um potencial de cura, né, cura nas raízes, né, onde os relacionamentos, principalmente os relacionamentos familiares, né, podem servir como instrumento de reconciliação com padrões ancestrais, né? E por estar retrógrado, né, o Netuno ele vai pedir que essa cura comece por um processo interior de revisão e compreensão daquilo que é a sua espiritualidade antes de qualquer movimento externo. Então, como eu falei anteriormente, né, olhar para dentro, se conectar com o seu eu interno, perceber como que o seu eu interno está conectado com o seu eu superior, perceber se o seu eu interno está mais conectado com um eu inferior, que é um eu denso, um eu de matéria, um eu que busca as paixões desse mundo de forma física, né, abandonando aquilo que vem de uma realidade, de uma dimensão espiritual mais elevada. Então, o seu eu superior ele já tem um plano divino para a sua vida, né, e o seu eu inferior ele tem um plano
né, que na verdade não é um plano, porque não tem uma ordem, não tem uma organização dos sentimentos que o seu eu inferior guarda, leva. Na verdade, ele só quer experimentar, né, aquilo que são as paixões desse mundo, né? Paixões, prazeres, né? Que naturalmente, na maioria das vezes, estão acompanhadas de ilusões. E como o Netuno está em Áries, é muito importante que tome cuidado com os impulsos que te levam a experimentar essas ilusões. Muitas pessoas sabem que estão vivendo uma ilusão, mas no impulso ali elas continuam dando cabeçada naquilo, né? E o Netuno retrógrado pede uma revisão dessa realidade, porque muitas vezes, né? E aí o Netuno retrógrado trazendo essa constatação, né? Através das reflexões, óbvio, né, de que o eu interno está conectado com o eu inferior, né, por conta de ilusões que foram promovidas, né, através de uma egrégora espiritual ancestral, né, um grupo ancestral que pode ter, de fato, definido uma realidade para a humanidade, né, e essa realidade não aconteceu, pode ter sido uma ilusão. E isso eu digo de gerações atrás, coisa de milênios, né? Até mesmo profecias, né? Para determinadas raízes ancestrais, né? Que vão se ramificando e chegam até o momento presente, né? Então, o Netuno, de fato, pede que essa cura comece, né, por um processo interno, revisão dos sentimentos que o seu eu interno está querendo experimentar, se ele está conectado com uma projeção superior ou se ele está conectado com paixões inferiores, né? O Sol também faz uma oposição com o Plutão retrógrado no signo de Aquário e posicionado ali na casa 2. No momento em que o Sol entra no signo de Leão, o Plutão está retrógrado em Aquário na casa 2. Essa realidade dessa oposição, né? A oposição é um aspecto de maior tensão, né? E ela vai estar acontecendo aí, pelo menos pelos próximos 20 anos de alguma maneira, né? Essa oposição entre o Sol e o Plutão vai estar acontecendo por um bom tempo. Então, todo período de Sol em Leão teremos uma tensão entre a verdadeira essência, entre a consciência divina, né? A luz espiritual e aquilo que é a representatividade de Plutão. O que Plutão representa? Em seus níveis mais densos, Plutão vai representar a corrupção, o controle, o medo, a ganância, a promiscuidade. E, assim, em termos mais elevados, né, o Plutão vai ali trazer uma capacidade de autocontrole, de autotransformação, né? São ciclos profundos, né, dentro daquilo que é a energia do inconsciente coletivo. A órbita de Plutão representa o inconsciente coletivo. Então, tudo aquilo que é lodo, tudo aquilo que é energia densa que o ser humano não consegue processar de forma consciente, que passa inclusive pelo subconsciente, cai no inconsciente coletivo, e o inconsciente coletivo é como se fosse realmente uma espécie de saneamento básico, né, onde essas sujeiras mentais, né, acabam habitando, né, e esse aspecto de oposição entre o Sol e o Plutão, que vai acontecer pelos próximos 20 anos, né, trazendo essa tensão, né, de certa forma traz até um convite, né, um convite para que estejamos conscientes de que existe uma confrontação entre aquilo que nós verdadeiramente somos, né, entre aquilo que você verdadeiramente é, e aquilo que é o inconsciente coletivo, né, entre aquilo que é o controle da sociedade, né? O sistema de controle da sociedade. Então, quem você é? Você é aquilo que você realmente é ou você é aquilo que a sociedade tem como controle para que você seja? Você é aquilo que a sociedade quer que você seja.
Então, Plutão ele tem esses dois lados. Mas como ele está retrógrado nesse momento, né, no signo de Aquário, dentro ali da casa 2, ele trata, ele pede, né, uma revisão aí sobre o nosso senso de valor. Como que você se valoriza? Né? Qual é o seu senso de valor? Qual é o seu caráter? Né? Em relação ao dinheiro, aos recursos materiais, né? O que você realmente tem como percepção a respeito do dinheiro? Né? E também vai pedir aí uma revisão das estruturas de poder, sejam em camadas superiores ou em camadas inferiores, né? As estruturas de poder que sustentam ou que comprometem aquilo que é o nosso senso de valor. A gente tem um senso de valor que está ligado à nossa verdadeira identidade, à nossa verdadeira essência, à nossa consciência divina, ou o nosso senso de valor está ligado àquilo que é o sistema de controle. É importante ter uma reflexão a respeito disso, né, porque durante os próximos 20 anos teremos uma definição aí do que será, né, o inconsciente coletivo, o sistema que controla, né, a sociedade de uma forma muito profunda. Né? Teremos uma definição, né, e essa definição talvez seja aí a parte mais desafiadora, né, desse período. Né? Então, e realmente, né, é o eixo mais desafiador desse trânsito, né, o Sol em oposição com Plutão, né, trazendo muitas afirmações, né, e a afirmação mais legítima, né, é aquela que diz respeito à sua identidade, né, ao seu verdadeiro eu. Né? Então, você afirmar o seu verdadeiro eu. Né? E essa afirmação, naturalmente, também tende a realmente encontrar uma resistência, né, dentro dessas dinâmicas de controle, dentro dessas dinâmicas de poder, né, que estão presentes nos vínculos familiares, profissionais, principalmente os vínculos que vão lidar com o dinheiro, né, com a segurança material, com a estabilidade material, né, com toda a questão da economia, não só em níveis individuais, pessoais, mas também em nível social, em nível coletivo. Né? E né, o convite aqui que essa oposição faz é realmente de você trabalhar o seu eu interno, né, o seu eu verdadeiro, na verdade, né, de uma forma honesta, né, reconhecendo ali onde você está exercendo um controle sobre o eu do outro por medo e onde você realmente se permite ser controlado pela mesma razão também, né? E também, obviamente, onde que você tem mais autocontrole para lidar com as adversidades, lidar com as diferenças que existem entre o seu eu e o eu do outro, né? E temos também uma outra representação desafiadora, que é a quadratura entre o Sol e o Quiron. Quiron em Touro, na casa 4. Essa quadratura representa um atrito que até se faz necessário para que haja um amadurecimento. Um amadurecimento daquilo que é o ambiente familiar, daquilo que são as amizades, daquilo que é a sua conexão com a sua ancestralidade, daquilo que é a fraternidade que talvez você pertença, entenda como fraternidade um grupo de estudos, entenda como a própria comunidade, entenda como ser membro de uma instituição religiosa ou de uma instituição científica, enfim, fraternidade. Lugar onde as pessoas se ajudam de forma fraternal, né? E o Quiron aí, né, tá trazendo essa cura também, né, essa necessidade de revisar essa relação, né, que pode causar um atrito, que pode ser uma relação de atrito, né? O Quiron aí, o arquétipo da ferida e da cura, né, se posicionando em Touro, né, dentro da casa 4, tocando essas questões, tocando também
as questões da estabilidade financeira em relação ao ambiente familiar, a família, os grupos também, né? E também tendo como cura, assim, principal mesmo, né? O pertencimento e também o enraizamento de determinados sentimentos, determinadas emoções, né? Dentro de um grupo, dentro de uma família, seja a família que já está estabelecida ou aquela que está se estabelecendo agora, né? E o sol trazendo clareza, trazendo luz para que isso possa ser visto de forma consciente. Então, essa quadratura, ela realmente vai reativar uma ferida antiga, uma ferida ligada a uma crença ancestral, inclusive, de que talvez você esteja acreditando aí, né, de fato, que é preciso merecer o amor através do desempenho, né, ou da exposição. Ou seja, você tem que se esforçar muito, né, tem que ter alto desempenho emocional, financeiro, tem que ter um brilho, tem que ter uma fama, tem que ser reconhecido por algo, por um alto desempenho, para merecer o amor, né? Ou através de uma exposição, né? Que é isso, você ser reconhecido, ter fama, ter brilho, né? Ter dinheiro para merecer o amor. E, na verdade, não é isso, né? O convite aqui é justamente você reconhecer que a segurança verdadeira não depende do quanto você brilha para os olhos de quem está de fora, né? Para os olhos do outro, né? Mas a verdadeira segurança emocional, a verdadeira segurança financeira, né? Ela vem, né? Ela está correlacionada, né? Com a forma que a gente cultiva a nossa própria essência, a nossa verdadeira essência, né? E a forma que a gente reconhece o eu do outro. Se a gente tem a capacidade de reconhecer o eu do outro de forma positiva, de forma generosa, é, motivando o outro a continuar sendo o que ele verdadeiramente é, motivando o outro a ser o que ele verdadeiramente é, né? Naturalmente esse reconhecimento vai vir para a gente também, e também isso vai trazer uma segurança emocional, vai trazer uma segurança, uma confiança maior, uma elevação da autoestima, para que o indivíduo consiga ter tranquilidade, força, motivação, né, para alcançar a estabilidade financeira, alcançar ganhos financeiros que realmente estão de acordo com aquilo que ele é, com aquilo que o indivíduo expressa na sua verdadeira essência, né? E o Sol também fazendo um quincúncio com o nódulo norte retrógrado, no signo de Peixes, dentro da casa 3. O quincúncio, ele é um aspecto que exige, de forma constante, né, ajustes. São ajustes que você vai fazer, são adaptações, né, que não se resolvem de forma direta, né? Você adapta uma vez e pronto, acabou, está resolvido. Não. São ajustes constantes, é uma mutabilidade que vai exigir, de fato, essa constante adaptação. Né? O nódulo norte retrógrado em Peixes, né, na casa 3, né, apontando aí para um caminho evolutivo que passa pela intuição, que passa pela fé, que passa realmente por uma comunicação mais receptiva, mais compassiva, mais amorosa, né, mais espiritual, uma comunicação mais conectada com aquilo que é a realidade, a sua realidade espiritual, mais conectada com uma dimensão espiritual que seja superior, né? E esse aspecto de quincúncio, ele sugere, né, que a afirmação da própria luz, da própria consciência, né, precisa, nesse momento, durante esse período, né, de um diálogo, precisa realmente conectar, comunicar, precisa de fato dialogar com ouvidos ativos, né, tendo ali uma escuta mais ativa, né, no sentido de ouvir com empatia, ouvir de forma compassiva, ouvir com amorosidade, né, um diálogo que seja menos centrado ali na razão, no discurso perfeito, né,
um diálogo que seja realmente mais aberto a essa percepção intuitiva, mais aberto àquilo que são a, a, as energias espirituais, né? Um diálogo que realmente conecte as partes de forma espiritual, né? Um diálogo mais aberto, né, a essa percepção sensível daquilo que não dá para explicar, né, que apenas se sente. Então, é ter empatia com aquilo que o outro sente, de fato, né? Então, essa forma de dialogar naturalmente vai te ajudar também a reconhecer o eu do outro de forma genuína, né, com mais consciência, e também vai, obviamente, via de mão dupla, né, ajudar o outro a reconhecer dentro da relação ali aquilo que você verdadeiramente é, né? E o Sol também fazendo aí um aspecto sextil com o meio do céu em Libra, né? Esse é um aspecto fluente, né? E ele estabelece uma ponte harmoniosa, né, entre a vida, né, relacional, na forma que você se relaciona com o eu do outro, né? Principalmente as relações formalizadas, né? E, né, essa ponte, né, entre a vida relacional e a vida pública, né? A sua carreira profissional, vida pública no sentido de status, né? A sua carreira profissional traz uma imagem para você, uma imagem pública. Você é visto, né, através da sua carreira profissional. Quem você é profissionalmente define quem você é publicamente, né? E também o meio do céu representando aí toda a realidade do propósito divino, né? Aquilo que você veio fazer nesse mundo, né? E Libra, no meio do céu, fala de fato de equilíbrio, de diplomacia, do reconhecimento, né, construído através de parcerias bem conduzidas, né? Os vínculos cultivados ali com maturidade durante esse período, né, tendem a repercutir de forma positiva dentro daquilo que é a trajetória profissional, auxiliando bastante, né, no alinhamento, né, auxiliando a fazer esse alinhamento entre aquilo que é a sua carreira profissional e aquilo que é o seu propósito divino. Então, durante esse período, temos aí uma consciência, uma luz espiritual que traz essa clareza sobre carreira profissional, sobre equilíbrio entre carreira profissional e relacionamento amoroso, relacionamento familiar, né? O equilíbrio entre o seu eu privado e o seu eu público, né? E por fim, né, temos um aspecto trígono entre o Sol e o fundo do céu em Áries, né? Por fim, esse aspecto conectando aí, né, o Sol diretamente às raízes, né, a raiz, né, daquilo que é a sua base emocional, né, a sua ancestralidade, né, e aquilo que é também o seu ambiente familiar, né. Esse aspecto ele mostra que tudo o que for vivido dentro das relações durante esse período tem realmente um forte potencial de, né, criar raízes, né, de fortalecer as raízes familiares, de fortalecer essa base emocional em relação ao outro, né? E essas raízes vão penetrando de forma muito profunda, né? Então, o encontro com o eu do outro vai se tornar um caminho de reencontro com você mesmo, né? Essa entrada do Sol em Leão, de fato, convida você, né, convida o ser humano, né, a praticar a maturidade, né, trazendo aí a afirmação da nossa verdadeira essência, né, é um período de coragem para afirmarmos quem realmente somos, sem depender da aprovação de ninguém, porque o Sol já está lá para provar aquilo que a gente é de verdade, né, e ao mesmo tempo esse trânsito, né, do Sol em Leão traz aí o tempo de reconhecer que aquilo que nós verdadeiramente somos, né, vai se refinando, né, dentro dos relacionamentos, e os relacionamentos vão servindo como espelho, né? O outro está sendo com a gente aquilo que a gente é, né? De fato, dentro da nossa profundidade, né? Se é algo positivo, ótimo, excelente, né? Agora, se é algo negativo, precisamos rever, né? Assim como o Netuno
estava trazendo, né, essa necessidade de reflexão, precisamos rever e melhorar, aprimorar, né? Existem aí tensões relacionadas a poder, a controle, existem feridas antigas que talvez nem sejam nossas, talvez sejam feridas que a gente carrega da nossa ancestralidade, né? Essas feridas precisam de uma reconciliação, né? E também existem oportunidades reais de crescimento através do vínculo consciente com o eu do outro. Então, se esse conteúdo ressoou com a sua trajetória, né, ressoou com a sua jornada de autoconhecimento, de desenvolvimento pessoal, de transformação pessoal, de expansão de consciência e iluminação espiritual, deixa aí o seu comentário, né, compartilhando a sua percepção. E se você está chegando agora, não se esquece de se inscrever no canal, deixa aí um like também, né, ativa o sininho para você poder acompanhar também, né, as próximas reflexões que a gente pode trazer aqui, tá? Que essa passagem do Sol pelo signo de Leão ilumine com serenidade, com verdade, aquilo que é o caminho de cada um de nós. Gratidão imensa por ter você aqui comigo e eu te espero na nossa próxima transmissão astrológica. Tchau, tchau.